Primeiro pegaram os comunistas, mas eu não era comunista, então eu não importei. Depois pegaram os social-democratas, mas eu não era social-democrata, então eu não falei nada. Depois pegaram os sindicalistas, mas eu não era sindicalista, então eu não falei nada. Depois pegaram os judeus, e eu não era judeu, então eu simplesmente não falei nada. Depois vieram e me pegaram. E nesse momento eu não tinha a quem pedir ajuda. Essa é uma frase forte, é uma frase de um religioso chamado Niemeyer, do começo da década de 30, que relata como o nazismo perseguiu e modificou a sociedade alemã. O livro de hoje que a gente vai tratar aqui no canal Mergulho na História é o livro O Terceiro Reich no Poder, escrito pelo autor Richard Evans. Antes de mais nada, é importante a gente partir da definição do conceito do que seriam os judeus. Muitas vezes nós somos levados a acreditar nos conceitos que temos hoje na nossa sociedade, mas é importante, sob pena de cometermos um anacronismo histórico, entendermos o conceito de judeu no começo ali da década de 20, no começo da década de 30, e principalmente o conceito de judeu para os alemães, em específico os nazistas. O conceito de judeu, diferente do que nós pensamos hoje em dia, não é necessariamente ligado à religião. Isso para Hitler e o nazismo. O conceito de, inclusive Hitler, no seu livro Minha Luta, que ele escreveu em 1924, quando estava preso, ele diz que a maior armadilha dos judeus é tentar parecer com que os judeus sejam praticantes de alguma religião. Mas, para o conceito de Hitler, o conceito de nazismo está relacionado à questão sanguínea, à questão da hereditariedade. Isso é muito importante que a gente tenha em mente. Assim como conceitos como a nacionalidade, que nós temos hoje, por exemplo, aqui no Brasil a gente parte do princípio de que brasileiro é quem nasce no Brasil. Mas existe o conceito de nacionalidade que ele parte da questão sanguínea. Então, para Hitler, para o nazismo e para muitos países europeus daquela época ali de 30, o conceito está ligado à questão sanguínea. São filhos de pais alemães, são alemães, desde que sejam realmente alemães. E filhos de judeus se tornam judeus. E isso é importante a gente ter em mente para que a gente entenda mais adiante o conceito e as consequências disso dentro de um Estado totalitário. As origens do ódio de Hitler aos judeus, a gente pode compreender lendo esse livro, Minha Luta, de Hitler. E Hitler atribuía, isso é importante, Hitler atribuía a derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, que terminou em 1918, aos judeus. A gente tem ali a passagem onde Hitler diz que a revolução que proclamou a república na Alemanha em 1918, a República de Weimar, foi consequência da traição judia. Outro aspecto que a gente coloca, que na verdade o próprio Hitler menciona isso no seu livro, é o fato de uma grande greve que teve na Alemanha nazista em 1918, e essa greve, os operários influenciados pelas ideias comunistas russas fizeram um processo de greve, e essa greve afetou as fábricas e a produção de munição para a frente de batalha da Alemanha em plena Primeira Guerra Mundial. Então aí a gente entende um pouquinho do ódio de Hitler aos judeus. Não que isso justifique, mas para que a gente possa entender a cabeça desse ditador que tanto mal causou à humanidade. Então outra questão que a gente coloca, aí aqui eu já vou dar a entrada no livro propriamente dito, o Estado policial. Hitler ele assume o poder na Alemanha em 1933, quando ele se tornou chanceler. E a partir daí houve um processo contínuo da modificação do modo da sociedade nazista para um Estado totalitário. E isso não ocorreu
do dia para a noite. Isso foi um processo gradual e que pouco a pouco foi transformando as estruturas, a sociedade como um todo dentro da Alemanha. E inicialmente a perseguição não ocorreu contra os judeus, diferente do que as pessoas pensam. A perseguição inicialmente foram aquelas pessoas consideradas até então antissociais. Quem eram os antissociais? Seriam as pessoas que eram desocupadas, às vezes mendigos, às vezes pessoas que transitavam na rua, cometiam pequenos delitos. E daí então, tão logo Hitler assumiu a questão do poder como chanceler em 1933, a Alemanha instalou 70 campos de concentração, dentre eles os mais famosos nesse momento, o campo de concentração de Ravensbrück, Buchenwald. Esses dois campos de concentração são 2 livros que ainda vou fazer a resenha aqui no canal após a leitura. Mas assim, não confundir esses campos de concentração que já inicialmente foram construídos na Alemanha com os campos de extermínios, como Auschwitz, por exemplo, Treblinka, porque esses aí já eram campos de extermínio. Os campos de concentração, eles não tinham como objetivo o extermínio sistemático dos seus prisioneiros, tá certo? Isso aí, apesar de que as taxas de mortalidade dentro desses campos de concentração eram significativamente mais elevados do que cadeias comuns. Então o que aconteceu? Foram construídos os campos de concentração na Alemanha e inicialmente as pessoas que iam para esses campos de concentrações eram aqueles chamados antissociais ou desocupados. Em seguida, as pessoas que iam para esses campos de concentração seriam aqueles que eram acusados como criminosos políticos, que seriam aqueles que faziam qualquer tipo de crítica, por mais suave que fosse, contra o regime. Então as pessoas poderiam ser simplesmente jogadas nesses campos de concentração, onde lá muitas vezes eles morriam devido a trabalhos forçados. E assim, antes de Hitler assumir o poder, em 1933, a pena de morte já havia sido suspensa em 1900 por volta de 28, e em 1930 ela começou a valer novamente, isso antes de Hitler chegar ao poder. Mas Hitler utilizou esse instituto da pena de morte, inclusive em alguns estados com a utilização de machado, para combater todo aquilo que podia tecer qualquer tipo de crítica, por menor que fosse, ao regime. Então, assim, passada essa questão desse processo de nazificação, é importante a gente entender que a questão das forças, das tropas de assalto, que seriam a SA. Já a SA, ali em 35, volta de 35, já havia ultrapassado 3 milhões de militares, de paramilitares, digamos assim. Porque então é importante a gente perceber que a Alemanha, ela sofreu várias restrições devido ao Tratado de Versalhes. Tratado esse que marcou o final da Primeira Guerra e infligiu à Alemanha pesadas restrições, como não poder ter submarinos, como não poder ter força aérea, como o exército tem uma limitação quantitativa. Então esse expediente da criação de uma força paramilitar foi importante para poder driblar as restrições do Tratado de Versalhes. Dentre elas, a gente pode citar outras manobras, como por exemplo, a Alemanha ela era proibida de ter uma força aérea. Então ali ela desenvolveu os campos de aviação, onde diziam que praticava voos, os pilotos eram treinados, mas com fins recreativos, aviões simples, mas que ali já estava nascendo a Luftwaffe, que era a Força Aérea Alemã. Então, nesse aspecto, a Alemanha já via, inicialmente, utilizando esses disfarces, ia crescendo, ia se fortificando, e em seguida veio a questão da juventude hitlerista, quem era a juventude hitlerista? Eram aqueles crianças e adolescentes que sofriam um processo de lavagem cerebral, onde muitas vezes eles eram retirados da escola e eram direcionados para esse centro de formação ideológica, e isso causava muito mal até a educação formal dos alunos, que os alunos deixavam de estar em sala de aula para pertencer à juventude hitlerista.
e os professores se sentiam coagidos por parte desses jovens integrantes da juventude hitlerista. Os alunos, quando eles recebiam uma nota baixa na escola, ou quando o professor tentava colocar a sua autoridade, eles eram recriminados pelos alunos, e muitas vezes os alunos acusavam de forma totalmente absurda os professores de estarem criticando o regime. E o regime muitas vezes perseguia, prendia e muitas vezes levava esses professores para os centros, para os campos de concentração, para os campos de trabalho forçado. E o que aconteceu? Isso aí foi uma luta constante contra o intelecto. Por isso dizer que o nazismo é um regime, o nazismo foi um regime que praticava o anti-intelectualismo. Todos os professores, todas as crianças sofreram esse processo por causa do nazismo. Então, existiu durante a questão dos anos subsequentes, através do chamado plano de 4 anos, que o regime nazista experimentou um grande fortalecimento da sua economia. Devido a essa questão da construção de grandes obras públicas, como a gente pode citar as Autobahns, que seriam aquelas estradas gigantescas que percorreriam toda a Alemanha, que inclusive hoje ainda existem, é a única herança arquitetônica da Alemanha nazista que ainda hoje existe em funcionamento pleno. E a gente pode citar a questão que os alemães sempre buscavam, que é um termo chamado autácia. O que seria autácia? Autácia seria aquele processo de autossustentabilidade da economia, mas o regime nazista ele não tinha como conseguir se suprir. Então ele precisava dar início a uma guerra para poder ocupar os territórios e suprir a sua necessidade. O regime nazifascista, o regime nazista específico na Alemanha, era um regime que ele necessitava da guerra. E era questão realmente de tempo. Por isso a questão do rearmamento da Alemanha. A Alemanha começou a se rearmar, construir blindados, aumentar o número do seu contingente militar, inicialmente de forma sorrateira, depois já explicitamente. E aí vem a questão da esterilização, né? Durante a esterilização é interessante a gente ler nesse livro, que a gente pensa que muitas vezes essa manobra completamente absurda é exclusivo da Alemanha nazista, mas não é. A questão da esterilização era algo que era bem-vindo, inclusive nos Estados Unidos. Mais de 20 estados americanos praticavam a questão da esterilização, forçada inclusive, das pessoas chamadas antissociais. Países da Europa também faziam isso. Então, o nazismo também fez isso. Então, isso é um detalhe que o autor traz e eu achei muito relevante colocar e trazer para os senhores. Aí vem a questão das leis de Nuremberg 35. Cada vez as leis chamadas leis de Nuremberg, que eram leis aplicadas em toda a Alemanha, elas impunham obrigações absurdas aos judeus. A questão da expropriação, os judeus passaram a sofrer danos em seu patrimônio, as lojas judias elas eram expropriadas para comerciantes alemães, todo o seu patrimônio passou a ser do Estado e muitas vezes a gente não percebe a questão da corrupção. Os militares nazistas eles praticavam muito corrupção, então esses valores que seriam para o Estado muitas vezes eles desviavam em benefício próprio. Aí vem a questão da Noite dos Cristais, o pogrom, né? Eu confundo essa palavra. 9 e 10 de novembro de 38. Essa data, esses episódios aqui que eu estou mencionando do pogrom, o que seria o pogrom? Seria um momento ali na noite de 9 de novembro, exatamente 9 e 10 de novembro, onde durante essa data houve uma completa perseguição dos judeus. Até então essa perseguição muitas vezes elas eram disfarçadas em forma de normas, muitas vezes vagas, em normas ditatoriais realmente, mas que nesse dia, anterior a essa data, um diplomata alemão ele foi assassinado por um judeu. Então Hitler, percebendo isso, e o ministro da propaganda, Joseph Goebbels,
através de um jornal que era muito lido naquela época, que era o jornal O Atacante. Então eles colocaram para a grande população, para todo mundo, através dos rádios. E é interessante a gente perceber que nesse momento houve o surgimento da difusão sonora, através de rádios. E a população, efetivamente, as grandes massas ouviam esse jornal do Joseph Goebbels. Então saíram nesse dia com uma liberação, digamos assim, para que toda a população perseguisse, agredisse fisicamente, matasse os judeus. Foi realmente completa. Eles simplesmente incendiavam sinagogas de judeus, que eram ali os locais onde eles praticavam os seus encontros religiosos, queimaram lojas, picharam casas. Os judeus simplesmente não poderiam mais simplesmente sair das suas residências, tamanha essa perseguição. Então isso aí ficou conhecido como a Noite dos Cristais Quebrados, por causa das sinagogas que tinham os vidros quebrados ali. E todos os locais onde eram simplesmente os judeus utilizavam esses espaços. Então assim, isso aí foi a questão do caminho para a guerra. Então assim, antes da gente entrar nessa questão do caminho da guerra, a gente tem que entender que a guerra ela não foi algo que ocorreu do dia para a noite. A Alemanha, ela praticou em vários momentos ali, desde 1935, atos de hostilidade a outros países. Só que as grandes potências simplesmente fecharam os olhos para isso, achando que fechando os olhos e simplesmente cedendo alguns territórios de países mais fracos do ponto de vista militar, iria fazer com que os nazistas ficassem satisfeitos, Hitler ficasse satisfeito. Mas a história mostrou que isso foi um engano, grave engano. E isso aí ocorreu no âmbito da política do apaziguamento, que era esse o termo que o Reino Unido praticava. Até então pelo seu primeiro-ministro, Neville Chamberlain, que acreditava que cedendo, deixando Hitler invadir os territórios, ele se daria por satisfeito. Então, como o mundo ali tinha vivido a Grande Guerra, que seria a Primeira Guerra Mundial até então, esse é o termo que o Hitler utiliza no seu livro, A Grande Guerra. Então, quando, por exemplo, quando começou com a questão do Sarre, um território francês, que muitos então assim, essa questão da prática, das agressões, das hostilidades, elas foram situações que elas foram graduais, elas foram crescendo até o ponto de desencadear a invasão da Polônia em setembro de 1939, que deu início à Segunda Guerra Mundial. Existia ali um território, que era um território de disputa entre a França e a Alemanha, que era o território chamado Sarre. Houve uma eleição, né, que, na verdade, ela estava sob domínio francês, mas após o Tratado de Versalhes dizia que após 15 anos do domínio francês, iria haver um plebiscito, onde os moradores dessa região diriam que se queriam voltar para a Alemanha ou se queriam continuar sendo território francês. E o que ocorreu? Esse processo eleitoral dessa região, houve muita a prática da ameaça. Então as pessoas eram ameaçadas de, se votarem a favor de ser um território francês, seriam identificadas, porque houve essa questão de boatos. Aí entra muito o papel do jornal de influência nazista, que diziam que eles seriam identificados e simplesmente mandados para campos de concentração se votassem a favor da França, nesse plebiscito, a favor, no caso, de pertencer ao território francês. E isso é algo absurdo, que então realmente não houve uma votação séria. Os membros da SA, da SS, eles simplesmente ficavam ali nos locais de eleição ameaçando caso as pessoas votassem em favor de pertencer à França. E isso levou ao resultado natural da vitória pela reincorporação desse território à Alemanha. Essa foi a questão do Sarre, foi a primeira questão da hostilidade. Sempre o método era o mesmo. E diziam que existiam pessoas
em outros países que eram de nacionalidade alemã, e então existia toda a utilização da máquina de propaganda nazista de Goebbels, no sentido de dizer que essas pessoas estavam sofrendo agressão, ameaças, humilhação nos seus territórios. Então essa era sempre a desculpa, era sempre a mesma forma, e em seguida havia a intervenção militar. Mas era sempre dessa forma, existia a questão da propagação de mentiras, a propagação utilizando a máquina de propaganda nazista, que antecedia a intervenção militar, sempre sobre o argumento de proteger essas pessoas que moravam em outros países, mas sentiam sangue alemão. Então, após essa questão do Sarre, a gente tem a questão da Renânia. A Renânia é uma zona dentro do território alemão, mas que é uma zona que militarmente desocupada. Isso foi, o Tratado de Versalhes dizia que essa zona não poderia ser utilizada por militares, até que o Hitler decidiu ocupar militarmente essa região. Nesse momento, o mundo simplesmente respirou fundo, porque achavam que seria o início da Segunda Guerra Mundial nesse momento. Mas, mais uma vez, o fracasso da diplomacia inglesa e francesa, que serão aqueles dois países que poderiam fazer frente às hostilidades nazistas, se calaram. E em seguida a gente vê a questão da Guerra Civil Espanhola, um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial. É importante a gente entender a Guerra Civil Espanhola, por quê? Porque nesse momento a máquina de guerra nazista testaria a sua força aérea. Então o que ocorreu? O que foi a Guerra Civil Espanhola? A Guerra Civil Espanhola, basicamente, a grosso modo, houve uma eleição na Espanha e os vencedores da eleição, o vencedor da eleição foi um governo com base influenciado pelas ideias comunistas. E os setores da sociedade, setores das Forças Armadas, não aceitaram esse resultado. Então, o general Franco, se opunha ao vencedor da eleição, que seria aquele acusado de ser comunista, que se opunha a essa eleição, recebeu apoio de tropas militares alemãs para poder derrubar esse governo legalmente, democraticamente instituído. Então os militares alemães foram para a Espanha para somar esforços no sentido de derrubar esse governo eleito. Então essa força militar por terra, ar e mar foi a chamada Operação Condor. Desculpa, a Operação Legião Condor. Eu já estou confundido com outro assunto. Legião Condor, que foi aquela operação onde a Força Aérea da Alemanha, a Luftwaffe, interviu. Foram os primeiros registros de ataques bombardeiros. Então o mundo já estava começando a perceber que o modo de fazer guerra era muito diferente da Primeira Guerra Mundial e suas táticas de guerra fixa, de guerra estática, nas trincheiras. Então isso, a Alemanha testava pela primeira vez, antes da Segunda Guerra Mundial, a sua tática militar de Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago. Isso eu vou tratar em outro vídeo mais específico sobre esse tema. Em seguida veio a questão da Áustria. A questão da Áustria é interessante. Eu estou colocando aqui de ordem cronológica os acontecimentos, para que vocês possam perceber como foi os acontecimentos que levaram à Segunda Guerra Mundial. Então a questão da Áustria. Agora, passada essa questão do Sarre, passada essa questão da Renânia, aí vem a questão da Guerra Civil Espanhola e agora a questão da Áustria. Dentro do território austríaco existiam pessoas de nacionalidade alemã. E Hitler, como sempre, disse que essas pessoas alemãs estavam sendo humilhadas, e muitos austríacos simplesmente eles queriam fazer parte do império do Terceiro Reich, porque a Alemanha era uma potência militar, era uma força social em ebulição no mundo. Então muitos austríacos se sentiram felizes com a entrada das tropas alemãs no território austríaco. Então assim, Hitler ocupou militarmente a Áustria e incorporou a Áustria ao Terceiro Reich, ao Império Alemão. E em seguida
passado esse momento foi a questão dos Sudetos alemães na Tchecoslováquia. Então o que aconteceu? Sempre a mesma estratégia. Hitler dizia que ali naquela região existiam nacionais alemães e esses nacionais, pessoas de sangue alemão, estavam sendo humilhadas ali em territórios da Tchecoslováquia, e em seguida Hitler simplesmente invadiu militarmente a Tchecoslováquia, incorporando-a ao Terceiro Reich. E o mundo sempre tentando negociar, sempre Hitler enganando, iludindo e mentindo para as potências mundiais, para a opinião pública internacional, dizendo que esse seria sim a última agressão, mas sempre o tempo mostrava que não seria a última. Até que veio a questão da invasão da Polônia. Hitler começou a utilizar máquinas de propaganda no sentido de dizer que ali na região de Danzig, dos Sudetos, do corredor polonês, existiam muitas pessoas que eram alemãs e que estavam sofrendo humilhação por parte dos poloneses, mas a gente sabe que no fim era porque Hitler tinha interesse nos portos poloneses para poder escoar e ter um local estrategicamente mais favorável para a agressão da União Soviética, que desde o início Hitler, e ele escreve isso no seu livro, ele escreve que o objetivo da Alemanha é criar o espaço vital, que seria ocupar a União Soviética para que os vastos territórios da União Soviética sejam incorporados e atendam à necessidade do Terceiro Reich. Hitler sempre queria a questão de invadir novos territórios para fortalecer a sua ditadura, fortalecer com suprimentos, com mão de obra escrava. E isso ele já diz isso no seu livro. Até que o que ocorreu? Houve um ultimato, onde o primeiro-ministro inglês e a França disseram que se o Hitler e o Terceiro Reich invadissem a Polônia, declarariam guerra contra o nazismo, contra Hitler. E Hitler, simplesmente achando que mais uma vez isso seria simplesmente uma ameaça da boca para fora, invadiu em 1º de setembro de 1939 o corredor polonês, a Polônia, e o ato imediato foi a declaração de guerra por parte do Reino Unido em 3 de setembro de 1939, imediatamente seguido pela declaração de guerra da França, que dá início à Segunda Guerra Mundial. Então, esse livro, O Terceiro Reich no Poder, ele abrange desde a chegada de Hitler como chanceler em 33, em janeiro de 33, até, se eu não estou enganado, foi em janeiro, até setembro de 39, que é o início da Segunda Guerra Mundial, que aí já vai ser tratado no livro 3 dessa série, dessa trilogia do fantástico autor Richard Evans. Espero aí que eu tenha esclarecido alguns pontos, pelo menos seguido a ordem cronológica, para que vocês tenham uma visão um pouco mais completa sobre do que esse livro trata. Claro, é um livro muito rico, que vale realmente muito a pena a sua leitura. Apesar de ser uma obra muito completa, ela é uma obra muito simples de ser lida. É uma obra que qualquer leitor, e é interessante a gente perceber que é um trabalho realmente científico. O número de fontes primárias que o autor utiliza é algo assim que impressiona aquele que trabalha com história, com historiografia, com o tratamento das fontes. E realmente vale muito a pena. Ele utiliza vários livros de fontes primárias, e quem realmente lê esse livro vai se deleitar numa obra muito boa, muito completa. E é isso aí. Quem gostou aí, muito obrigado, boa tarde.